A gente vai abrir uma conversa agora sobre o Agosto Laranja. É o mês de conscientização da esclerose múltipla, que tem, gente, uma necessidade de uma discussão cada vez mais minuciosa, porque minúcia pode ser a palavra e a conduta que vai levar ao diagnóstico mais assertivo, porque ela pode ser confundida. E muito confundida, e parece que ela está sendo muito confundida. E confundir doenças em diagnóstico pode significar, primeiro, tratar maltratando, porque você diagnosticou errado, e retardar o tratamento que deveria ser o tratamento apropriado. E aí você não consegue nem minimizar, nem estabilizar ou sequer retroceder os reflexos de uma doença que, entre outras coisas, dói. Dor é algo que acompanha a esclerose múltipla e definitivamente, pensa aí, em passar um dia, 24 horas, todas as horas do dia com dor. Definitivamente isso é desumano. É claro que eu não estou aqui dizendo que isso é feito por querer, que faz parte da tratativa, mas que é algo que, em boa parte dos casos, é sim evitável. Se fosse um pouco mais cuidadoso, se a clínica fosse o elemento mais importante do que os diagnósticos dos exames, que são complementares, se seguisse aquilo que preconiza o próprio Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais. Bom, eu estou aqui com a enfermeira, foi diagnosticada com esclerose múltipla ainda em janeiro do ano de 2022 e que, em face desse seu diagnóstico, ela trabalha hoje conscientizando a população sobre a doença, sobre a necessidade de buscar o médico, sobre a necessidade de ter esse diagnóstico. Estou aqui com a Priscila Nolasco, a que a gente agradece, viu, Priscila, por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Elias. Eu agradeço de coração a oportunidade. Quero dar bom dia também aos ouvintes da Rádio CBN. E a gente está vivendo o Agosto Laranja. Eu, pela primeira vez, mesmo tendo o diagnóstico no ano passado, eu ainda estava conhecendo o território, sabendo como seria meu tratamento, então eu estava muito engajada na minha melhora. Quando a doença conseguir estabilizar a doença com o tratamento que é de alta eficácia, graças a Deus, o meu neurologista foi brilhante e na minha última ressonância a doença estacionou. Então eu vi que era o momento de eu conseguir ajudar algumas outras pessoas a não passarem pela situação que eu passei, porque eu fui diagnosticada de forma errada e tratei a esclerose múltipla de uma forma maquiada, usando ansiolíticos que não tinham nada a ver com a doença. Bom, o que você foi diagnosticada, então, já que não foi o diagnóstico de esclerose múltipla? Isso. Como eu comecei a ter formigamentos na palma das mãos, eu não conseguia sentir nada. Às vezes eu estava segurando algum papel para dar aula, o papel já tinha caído e eu não tinha sentido. E as minhas pernas parecia que eu estava usando meias de compressão. E aí eu vi que aquilo estava errado, eu não sabia o que estava acontecendo e fui para um profissional que era psiquiatra, que eu não sabia se eu estava tendo uma crise de ansiedade, porque eu nunca havia tido. Foi quando o clínico geral me indicou essa psiquiatra, e aí foi passado um medicamento de ansiolítico de altíssima dosagem que maquiou os sinais e sintomas da esclerose. Aí, resultado, eu conseguia melhorar da fase de surtos da EM, que o pessoal chama de surto, da esclerose múltipla, e na decorrência da doença foi aumentando, porque eu estava com a medicação errada, até o ponto de eu parar de andar e de enxergar do olho direito. Foi bem complicado. Qual foi o diagnóstico inicial, Priscila? Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão? Eu que sempre fui uma pessoa extremamente bem-humorada, eu sempre fui brincalhona, eu fiquei sem entender. Como assim? Eu estou ansiosa e depressiva? Eu acho que eu nunca passei por isso. Eu sei que muitas pessoas hoje em dia passam por essa situação, é bem difícil, mas eu confesso que eu fiquei surpresa.
E eu não imaginava que eu estava com depressão. Eu não sei se era internamente, porque tem alguns casos que ficam de uma forma interna, não expõem. Aí eu disse, tá bom, se é uma profissional que está dizendo isso, tudo bem. E conheci muitos amigos que passaram pela mesma coisa. Ou seja, não é um diagnóstico fácil. Não. Nem todos estão habilitados a fazê-lo. E quando a gente não está habilitado, seria importante a gente repassar esse paciente ou se comunicar com outros profissionais que lidam com casos semelhantes, de modo a entender qual foi a terapêutica aplicada a casos como o da Priscila Nolasco, que está aqui conosco. Quando é que, de fato, você descobriu, olha, não deve ser depressão, não deve ser ansiedade, deve ser outra coisa, e eu vou buscar a informação com outro profissional? No ano de 2021, em dezembro, o pessoal, todo mundo estava animado para festas de fim de ano, e inclusive eu. Aí eu sei que, de repente, eu comecei a não conseguir mais andar e nem dirigir. Até falei para o meu marido, disse, amor, tem alguma coisa errada, não estou conseguindo dirigir. Minha perna praticamente morreu, a perna esquerda eu arrastava. E a família começou a desconfiar que eu estava tendo um AVC. Né? E todo mundo dizia, Priscila, o que é que está acontecendo? Eu não sei, eu não estou sentindo mais a minha perna. Aí, quando a gente morava no 3º andar, eu não conseguia mais subir a escada. Era bem difícil, tinha várias quedas, muitas quedas. Parecia que eu estava usando um espartilho, porque me apertava muito o tórax. E eu descobri depois que isso se chamava o abraço da esclerose. E eu não sabia o que era. Aí, quando eu perdi a visão do olho direito, foram 3 dias que eu não conseguia enxergar, eu fui para a urgência e o médico que me atendeu, eu disse, olha, você não está sentindo dor, você parou de andar, eu não tenho nem como passar uma medicação para você. Eu olhei para o médico e praticamente eu supliquei. Eu disse, mas doutor, eu preciso de um diagnóstico. O que é que está acontecendo? Eu não estou conseguindo segurar a urina. Fiz xixi várias vezes, urinei na roupa. E como sempre fui brincalhona, para não deixar minha família assustada, eu disse, então, eu tão velha fazendo xixi na calça e tal. Mas só que já era para não assustar. E aí ele falou o seguinte, Priscila, eu vou passar uma ressonância para você da cabeça, do pescoço e tórax lombar, com contraste. E na sua tomografia que eu fiz aqui não apareceu nada. Então, depois do resultado, você me procura. Foi o único neurologista que desconfiou de alguma coisa. E o único profissional médico. Resultado, dia 4 de janeiro, eu tinha acabado de soltar fogos com a família, começou o ano, eu disse, esse é o ano da minha vida. Depois de toda a turbulência, ter perdido o meu único irmão para o Covid, eu disse, agora vai dar tudo certo. Aí chegou o resultado do exame das ressonâncias. Eu fico até embargada quando eu lembro, porque eu sou enfermeira, mas eu não sou especialista em esclerose múltipla. E quando eu vi o resultado, a conclusiva do exame, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Aí o meu médico até estava viajando na época. Aí quando eu mandei para ele, ele demorou uns 20 minutos e falou, Priscila, o resultado do exame é difícil. Eu não gostaria de falar para você por telefone, porque eu estou viajando, mas eu preciso internar você imediatamente, porque você está com esclerose múltipla. Aquele foi um momento da minha vida que eu dei um mortal para trás, sabe? Foi bem difícil. Bom, o diagnóstico foi realizado e a partir daí, como é que ficou a tua vida do ponto de vista prático? O que significa esclerose múltipla na vida das pessoas? A esclerose múltipla é uma doença pouco difundida, né? E é difícil de diagnosticar. Hoje em dia, as pessoas precisam juntar todos os fatores, os sinais e os sintomas, junto com os exames complementares de alta complexidade. Não é uma doença que, a olho nu, o profissional consegue identificar. Ele vai ter que mapear tudo que você está apresentando
para juntar com os resultados dos exames e dizer qual é o seu tipo de esclerose. Então, eu precisei fazer uma coleta do líquido cefalorraquidiano, que é o LCR, da coluna lombar, e aí eles viram que eu também tinha as bandas oligoclonais, que é para mostrar que existiam lesões na minha medula e no cérebro. Então, foi uma coisa de mapear mesmo o que estava acontecendo comigo. E aí, depois da pulsoterapia, que eu tomei altas dosagens de corticoide, eu cheguei no hospital de cadeira de rodas e no primeiro dia já voltei a andar. Então, a visão voltou? Voltou. E assim, foi um momento que eu disse, olha, tem jeito, minha vida não acabou, eu vou voltar a andar, voltei a enxergar. Voltou a dar aulas? Voltei, mas não continuei. Não continuou? Não, infelizmente não. É outra situação bem difícil para quem tem esclerose. Né? Como é que é a terapêutica agora? Você tem medicamentos que acompanham? Sim. Esclerose múltipla para sempre? Sim, eu tenho que tomar essa medicação para o resto da minha vida. Hoje eu estou tomando o natalizumab, que eu precisei judicializar o meu plano de saúde para poder tomar a medicação. Eu tenho que tomar a cada 28 dias essa medicação. E se eu não tomar, eu paro de andar e paro de enxergar de novo. Ela evita novas lesões. Ela não vai me curar, porque a esclerose não tem cura, mas ela evita a progressão da doença. Só que eu vou precisar mudar a medicação porque eu tenho o vírus JC, ele se chama John Cunningham. Ele não é um vírus de alta contaminação. É só para quem tem esclerose, ninguém pega. Agora me conta aí, Priscila, você passou por toda essa situação, poderia estar em casa com a família, tranquila, e está aqui na Rádio CBN falando sobre o Agosto Laranja, falando sobre conscientização da esclerose múltipla. Como é que tem sido esse trabalho de conscientização junto à população, junto às mulheres, inclusive, porque tem uma questão que eu não toquei, mas queria que você abordasse, que deve ser um ponto crucial, né, para a mulherada em geral, que é a questão da maternidade. Isso é um impedidor, não é impedidor, é possível conciliar? Como é que é isso? Não é um impedidor. A mulher com esclerose múltipla, que é o gênero que mais é atingido pela doença, os homens também são atingidos, né, na fase adulta, é a maior incidência, mas as mulheres podem engravidar, podem amamentar, podem ter uma vida que seja relativamente tranquila nesse aspecto. Porque a esclerose múltipla, ela não é uma sentença, ela é uma situação que veio na sua vida, infelizmente veio na minha, para mudar a minha consciência em saúde. Porque eu era tabagista, eu fumava muito, mesmo sendo enfermeira, e depois que eu descobri o diagnóstico, eu parei de fumar, já tem 1 ano e 7 meses, é um dos fatores de risco da doença. E aí eu precisei entender que eu precisava dar para mim qualidade de vida e saúde. Então eu cortei muitas coisas da alimentação, eu não como mais laticínios, eu não tomo mais refrigerante. Sou uma pessoa que mudou mesmo para ter uma vida mais, como é que eu posso dizer, prolongada. Isso é super bom. Sim, e o trabalho de conscientização? Como é que vai fazer? O que é que você está fazendo esse mês de agosto, por exemplo? Eu estou tendo muitas lives, graças a Deus. Eu conheci muita gente do Brasil inteiro, profissionais da área médica, de fisioterapia, nutrição, pessoas que estão em São Paulo, Rio, Minas, as associações. Eu tenho uma rede social que é só para esclerose múltipla. O pessoal gosta bastante do meu trabalho. Então já dá o endereço. Já dizer como é que a gente te encontra nas redes sociais. É @PriscilaEMRR, o meu nome é todo enfeitado, né? É Pri, SCYLLA-EMRR, que é o tipo da minha esclerose. E eu estou fazendo muitas lives com os profissionais de fora. Hoje à noite eu vou ter uma live com um advogado,
que é especialista na parte de judicialização em esclerose múltipla. Quem é o advogado? É o Dr. Eric Cobb, que é do Espírito Santo. E ontem eu tive uma live com uma paraibana que é maravilhosa escritora. Ela escreveu um livro sobre esclerose múltipla. E, assim, as redes sociais têm essa magia de aproximar as pessoas. E eu tive muita sorte de conhecê-las. Que coisa boa. Então, o trabalho de conscientização, reunindo pessoas que não têm o problema, mas pode ter um parente, ou pode vir a ter um problema no futuro, pessoas que já têm a esclerose múltipla, profissionais ligados às diversas áreas, porque você vai precisar dos profissionais da saúde, mas a prescrição de determinados medicamentos para que ele chegue até a sua mão e você venha a se utilizar dele, muitas vezes vai precisar de profissional advogado, porque vai precisar judicializar, e muitas vezes não só no privado, mas no público também. Então é preciso que as pessoas tenham, né, essa ideia. Eu estou vendo aqui que você está com um girassol aí, esse girassol tem um significado. Isso, eu até brinco com meu marido, a gente foi assistir Oppenheimer no cinema e o colar de girassol, ele é muito pouco conhecido e a moça que estava lá confundiu eu com uma profissional do cinema. Ela veio correndo, Priscila, não, moça, você trabalha no cinema? Eu disse, não, é porque eu vi o crachá, mas isso aqui não é um crachá, é o colar de girassol. Ele foi aprovado numa lei federal há pouco tempo, foi no dia 17 de julho. Ele confere os direitos às pessoas com doenças invisíveis a ter acesso a filas preferenciais e é um modo de trazer mais segurança para a pessoa com a doença invisível ou oculta. Muito bem. Priscila Nolasco, eu quero antes de mais nada agradecer a sua participação, parabenizar porque não se entregou, muito pelo contrário, está chamando todo mundo para cá, para essa luta que é necessária. A gente precisa dar visibilidade, as doenças invisíveis são muitas, nós temos mais de 800 doenças, das quais a gente compreende alguma coisa sobre umas 200 no máximo, e o resto está por aí precisando de muitas perguntas, porque as respostas muitas vezes estão nas perguntas, a gente precisa perguntar mais, e o trabalho que a Priscila faz. Só queria, Priscila, que você repetisse um pouquinho o seu nome nas redes sociais, porque definitivamente é complicado. É difícil, né? É Priscila, que é Priscilla, é o nome artístico, é MRR. E eu estou sempre lá, diariamente, fazendo vídeos, contando sobre a minha rotina com esclerose múltipla de uma forma bem humorada, porque eu quis trazer a leveza para uma doença que já é tão pesada. É verdade. Priscila, muito obrigado. Um ótimo dia para você. Eu agradeço demais. Muito obrigada. Sucesso para vocês. Olha, Priscila Nolasco é enfermeira, foi diagnosticada com esclerose múltipla ainda no início do ano passado, o ano de 2022, e trabalha aí conscientizando a população sobre a doença. Procure a Priscila com PREISCYLLA nas redes sociais. Você vai encontrar e vai conhecer um pouco mais sobre a doença.